Alô, torcedor, você está no canal Toque do Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico e falo com vocês e peço a vocês para vocês se inscreverem no canal, dar aqui seu ok e entender que esse canal é o canal do torcedor. Aqui o torcedor fala aquilo que agrada e que não agrada a ele, do pró do clube dele. Então aqui o torcedor fica sempre à vontade. E eu convido sempre pessoas que curtem o seu futebol, curtem o seu clube, aquelas pessoas apaixonadas pelo seu clube, que conhecem o seu clube para participar sempre do bate-papo aqui comigo. E hoje eu estou com dois personagens da Bahia, que são dois torcedores do Bahia casca grossa. Um é o Matheus Barbaço, que tem um canal que é o Somos Todo Bahia, Barbaço? Sou Mais Bahia. Sou Mais Bahia, que é um canal alucinante. Vocês têm que ver esse canal do Barbaço. Cara, são informações todo dia, é alucinante, alucinante. Quem realmente é da Bahia, até que não seja da Bahia, mas acompanha o canal do Barbaço, tem todas as informações corretas, assim, sensacionais. E eu também estou com o Guga, que é ator, é doidaço, né? É ator, e tem um personagem dele que não é nada Bahia, que é o Jair Vicentino. Jair, como é que é mesmo, Barbaço? Jair é porque... Porque inventam de chamar a gente de Jair aí, mas não faz sentido, né? Virou Jair. Vicentino porque o Vitória é vice de tudo, tetra vice aí, então... E esse personagem dele passa na TV Bahia, na TV Globo Bahia. Então, são dois caras assim, apaixonados pelo Bahia. E eu vou começar o seguinte, para a gente não perder muito tempo, eu vou começar com a seguinte pergunta. E vou botar vocês tortos. Cara, será que o Bahia ainda vai viver aqueles momentos que viveu com Charles e Bobô em 88? Será que nós vamos ver esse momento ainda do Bahia? E aí, quem começa? Vai ou eu vou? Primeiro os mais velhos, pô. Eu sabia que ia ter essa fuleiragem. Aí, rapaz, eu acho que sim. Eu acho que o Bahia entrou numa fase de organização do futuro, né? Acabou aquela coisa do dirigente invadir campo, acabou o dirigente, aquela coisa que a gente via do nosso dirigente entrar em campo, chegar no meio de campo, olhar para o juiz, você vai botar a bola aqui no meio. Isso virou folclore. Né? Isso é engraçado até. Quando a gente para pensar nisso, isso virou engraçado, ficou histórias engraçadas, mas não cabe mais isso. Eu acho que o Bahia, sim, tem condições de ir adiante de uma forma bem esplendorosa, porque o Sport Clube Bahia ele é um clube que, na sua década de 50, 60, transitou entre os melhores do Brasil sempre. E durante todos os anos, o Bahia sempre tinha grandes participações no Campeonato Brasileiro. Só que a gente entrou numa fase obscura, né, em que a desorganização administrativa do clube fez com que o Bahia chegasse até 1, 2, 3, bati na madeira, Série C. Mas a gente conseguiu, com muito trabalho, muita dedicação, principalmente da torcida, colocando a gente no lugar onde a gente não devia ter saído nunca, que é a Série A, e disputando coisas grandes. Hoje a gente tem o Bahia jogando Sul-Americana de uma forma sensacional, né? Porque quando a gente fala em futebol do Nordeste, o Bahia está sempre transitando pela Sul-Americana, principalmente. Ano passado a gente bateu na travezinha aí para a Libertadores. E assim, eu acho que daí em diante a gente precisa, na verdade, só dar continuidade a todo o processo de boa administração que o Bahia vem fazendo. Verdade. E eu acho que a médio e longo prazo o Bahia vai estar de forma bem batendo como a gente diz aqui em Salvador, dando testa aos que são ditos grandes, né? Mas todos os times que são grandes merecem respeito. Verdade. Porque tem grandes torcidas e a gente precisa sempre pensar que ninguém é maior do que ninguém por causa de uma região, por causa de uma localidade, um estado ou até um país, né?
Para complementar, acho que o Guga já falou muito bem, mas hoje o torcedor do Bahia ele exercita a paciência. E graças a Deus hoje é só a paciência, né? Porque antes a gente tinha que exercitar diversos outros tipos de sentimentos, né? O Bahia, uma década, menos de uma década depois de ter sido campeão, foi rebaixado, sofreu muito, né? Passou por administrações obscuras. Eu sempre cito isso porque é algo que eu acho que impacta bastante. A gente encontrou as taças de campeão de 59 e de 88 na lata de lixo, né, em Que 2013, quando isso? a gente conseguiu a intervenção. Que Eu acho que isso, Matheus? simboliza muito, né, cara? Simboliza muito o que a gente passou, né? É uma imagem que representa muito tudo aquilo que o torcedor teve que lidar. E a torcida não largou, Nilton. A torcida nunca largou. O Bahia recentemente saiu aí um levantamento do brasileiro de 71 até então, né, que o Bahia tem a terceira maior média de público, né, na competição, depois de Flamengo e Corinthians, né? Era o Atlético Mineiro o terceiro, também foi ultrapassado. Então, se tem uma coisa que a gente se orgulha aqui é da torcida, né? Quando a gente subiu em 2010, teve um título para a torcida que deram, que foi o título de torcida de ouro, né? Simbolizando justamente essa fidelidade de uma torcida que não largou o time na Série C, teve a maior média de público em 2007, com o clube na Série C, teve médias absurdas aí ao longo da década passada e hoje está conseguindo respirar. A gente ainda vive um momento de reestruturação e eu acho que todos nós temos ciência disso e até por conta disso nós exercitamos a paciência, porque a gente sabe, Nilton, que uma hora ou outra, né, dependendo que não seja agora ou que seja a médio ou a longo prazo, como o Guga disse, eu acredito que vai ser, a gente sabe que a nossa hora vai chegar, né, e hoje a gente celebra por estar podendo respirar, né, estar podendo se consolidar novamente na Série A e figurar novamente entre os grandes. Então, assim, eu acho que o futuro para o Bahia é extremamente proveitoso, a gente projeta coisas grandes sim, e vamos viver no momento também, né, porque é importante. Futebol é para a gente celebrar o passado, é para a gente projetar o futuro, mas é para a gente viver o momento. Então, a gente está feliz com o momento que o Bahia tem passado, por mais que tenham percalços, por mais que em 2018, chegando ali na semifinal de Sul-Americana, houve algum tipo de interferência da arbitragem naquele jogo contra o Atlético Paranaense, É por mais que verdade. tenha pecado na Copa do Brasil nas quartas em 2 anos seguidos, um para o Palmeiras, outro para o Grêmio, com a classificação que era palpável. A gente sabe, uma hora ou outra as coisas vão fluir para o Bahia e a gente vai estar celebrando de novo como a gente celebrou lá em 88. Assim, eu faço o seguinte E para vocês. completando ainda, viu, Nilton? E completando Ah, ainda, a gente tem hoje um respaldo e um respeito nacional junto aos empresários, aos clubes e principalmente aos jogadores. Porque antigamente você dizia assim, pô, a gente tem exemplos recentes, né? E outros não tão recentes, mas assim, a gente teve São Caetano, a gente teve Barueri, em que alguns jogadores de nome foram jogar nesses times que são novos, né, ditos novos, mas porque agora o próprio Bragantino, que se reestruturou aí com o Red Bull, aí, assim, porque assim, eles preferiam, em vez de ganhar 200 mil, eles preferiam ganhar 160 em dia, nesses clubes menores, do que ganhar 200 e ficar sem receber 2, 3 meses, 4 meses. E o Bahia era um desses clubes. E desde a intervenção da democracia, desde o final do Schmidt, faleceu recentemente, infelizmente, que foi nosso primeiro presidente da democracia, todo ano era uma conversa de o jogador está com salário atrasado, o jogador está fazendo corpo mole. E desde então, que o Bahia se democratizou, a gente não ouve mais falar nisso. Aí, assim, a cobrança é toda dentro de campo, administrativa, enfim, presidente, técnico, e aí vai. Assim, eu vejo o Bahia, assim, eu estou aqui, mas eu vejo o Bahia sendo muito bem administrado. O presidente realmente eu vejo assim que é uma pessoa um presidente que não mede esforço para fazer o Bahia ser grande. É um cara assim, eu não estou aí, eu não vivo o Bahia, mas estou aqui lá de cá assim e vejo essa situação. É um cara que não mede esforço o Bahia ser grande. E você vê nele, você vê assim nos jogadores que estão aqui, que quando o Bahia tem interesse em contratar, hoje em dia, o cara realmente quer ir para o Bahia, porque sabe que o Bahia hoje é um time, um clube estruturado, um clube que está certinho. Então você vê isso nos jogadores aqui de fora, da parte do Sul, qualquer parte dessa aí,
Mas hoje o jogador vai jogar no Bahia sabendo que o Bahia pode formar uma equipe forte. Como eu vou falar uma coisa para você, o Bahia vai dar trabalho, o Bahia vai se ajustar, porque o Bahia está com bons jogadores. Nilton, e eu acho que eu gosto de sempre fazer um exemplo como esse, acho que Igor também, com relação ao que o Cruzeiro tem passado, né? E esse exemplo a gente pode tornar ele prática no nosso dia a dia, justamente por conta dos atletas. O Rodriguinho saiu de um Cruzeiro que está numa situação aterrorizante, veio para o Bahia, camisa 10, fez gol na estreia do Brasileiro, já fez alguns gols, ganhou prêmios de melhor jogador aí em algumas partidas, tem representado muito bem, né? Ainda falta, claro, encaixar em determinados aspectos, entender como é que funcionam as coisas, mas ele escolheu o Bahia, né? Ele tinha outras propostas em mesa, e não só por isso, né, Nilton, que é importantíssimo, do salário em dia, mas do cara ter uma noção de que ele pode conquistar coisas grandes nos próximos anos. O jogador nunca vai para um time se ele não consegue projetar nada com aquele time, né? Então, assim, ele pode saber que não vai conquistar ali naquele ano e tal, mas ele sabe da ambição da gestão que está coordenando o clube. Então, às vezes, o cara pretere, como é o caso de Rossi, por exemplo, né? Que jogava no Vasco, recebeu proposta do próprio Vasco, do Ceará, de um bocado de equipe. Foi para o Bahia, dizem, para receber um pouco menos do que, por exemplo, o Ceará, que queria coçar o bolso, pagar uma fortuna por ele. Mas porque no Bahia ele tinha uma boa projeção, sabia e sabe que pode conquistar coisas maiores. Então, acho que isso vale muito a pena. E eu falo do Cruzeiro porque, além de Rodriguinho vir, a gente mandou dois terceiros reservas, né, Google? Regis e Giovani, que não estavam sendo utilizados, e Arthur Kaique, que era reserva. E os caras agora são fundamentais aí no Cruzeiro. Arthur Kaique chegou agora, então eles estão idealizando várias coisas com o Arthur Kaique. Então, assim, sabe, o Cruzeiro campeão de 2013 e 2014 ruiu porque quis abraçar o mundo e não tinha condições. Isso é verdade. E o Bahia, que estava sofrendo lá atrás, teve que descer para a Série B, voltou, se reestruturou e hoje está conseguindo tranquilamente trazer um Rodriguinho. Eu acho que isso simboliza muita coisa. E aí, Guga? É isso aí, cara. É isso aí. Eu acho que toda vez que a gente chega, que a gente pensa nas coisas ruins que teve do passado, a gente até fala, né? A gente brinca muito também. Tudo mudou para o Bahia depois de 7-3. Até nisso a gente é grato ao Vitória. Porque depois que o Vitória conseguiu dar aquele 7-3 extremamente atípico, o Bahia com um time maluco da Zorra, um treinador doido, e que a gente tinha no banco de reserva Albina. Me corrija se eu estiver errado aí, Barbaço. Cara, eu acho que o Albina já estava. Ele jogou em 2013, mas eu não sei se ele chegou pro brasileiro ou não. Mas a gente tinha no titular Toró. Enfim, que é cintura de baiana. Parecia uma baiana da Acarajé, pai. Sabe? E não precisava nem botar aquele instrumento da saia, porque o bicho já era daquele tamanho, pesava em arroba já. E aí era de lascar. Aí a gente chega, toma esse 7-3 em que o rival aí carrega isso como se fosse uma estrela, como se fosse um título, né? Porque time pequeno é assim, né? Time pequeno é assim, né? Tem que ficar se vangloriando de placar. Enquanto a gente se vangloria aí do tricampeonato baiano, recentemente aí da possibilidade da gente ir para a Libertadores, participando de Sul-Americana, Série A. Enquanto a gente está comemorando títulos e conquistas, eles estão comemorando um placar. E aí, nisso aí, serviu para alertar, ligar o sinal vermelho, e que fez com que o Bahia desse a sua grande guinada e, com fé em Deus, vai continuar e crescer mais e mais. Como é o nome do canal mesmo, Nilton? Diga aí. Toque de Torcedor Esporte Clube. Toque de Torcedor Esporte Clube. Beleza. O Barbaço e Guga, eu ontem estava conversando com dois gaúchos, dois gremistas. Cara, ele me falou uma coisa muito interessante. Porque ele falando do time que o Roger deixou e o time que o Renato pegou e continuou o trabalho. E ele estava me falando o seguinte, que ele hoje, ele vê os jogos do Bahia, eu achei aquilo emocionante, cara, porque comigo também, eu penso da mesma maneira assim, cara. Ele hoje vê os jogos do Bahia por causa do Roger, porque ele gosta muito do Roger e admira muito o Roger. E eu também, no meu coração, eu falo uma coisa para você sincera. Eu gostaria muito e torço muito pelo Roger dê certo no Bahia, porque eu acho ele um belíssimo caráter.
e é um cara que é esforçado para poder arrumar um time assim. Ele é um cara que faz tudo para poder acertar o time, não sei o quê. É que é difícil, né? Nem sempre você vai acertar, né? Nem sempre você vai passar pelo Bahia vai acertar. Mas se não acerta aqui, acerta outro time. Mas, e hoje eu vejo, eu também pergunto a você o seguinte: nas contratações do Bahia, o que tem dado certo, o que não tem dado certo nas contratações? Quem chegou e está rendendo e quem chegou realmente está ali só fazendo fantasia? Eu vou falar sobre Roger, aí o Google aprofunda sobre isso daí. Assim, eu acho que Roger, Newton, eu também admiro muito a história dele. E eu acho que, independente do que venha acontecer, eu acho que ele já deixou um legado, né? Um legado de representatividade, de identificação com ideologia, com o discurso que o Bahia adota e com o que o Bahia representa, né? Porque a gente pode falar, e isso a gente identifica em qualquer lugar, o Vasco tem uma história extraordinária de inserção dos negros, né? O Internacional se vangloria também por ser um clube do povo, mas a parada aqui é um pouco diferente, né? Porque tem um vídeo até muito simbólico, o Google lembra bem, de Rubi Confetti, que é um torcedor que infelizmente já nos deixou, que ele aparece no filme do Bahia e fala que pode passar uma semana com fome, e ele não está mentindo, porque ele já deve ter passado muitas semanas com fome, Pô, mas ele emocionante. passa feliz se o Bahia ganhar. Então, assim, é algo que isso, a gente Barbá? pensa que é brincadeira ou que é da boca para fora, mas não é, cara. Ou então que foi pedido para ele falar no filme. Está no filme, hein? Olha que coisa bacana, isso. Cara. Depois eu te passo o link do filme para você conferir. Sim, Bahia é minha vida. Bahia é minha vida? Bahia é minha vida. Não, e assim, e te digo mais, eu vou contar uma história rápida de um torcedor recente, que a gente, você, Nilton, deve ver muito ele, todo jogo do Bahia ele tá, que é Binha. Uhum. E Fernando Barbaço, Fernando Galvão, né, que é conselheiro e lá do Bahia na Veia, mandar um abraço também para a galera do Bahia na Veia, que deve estar assistindo a gente. Ele chega e fala assim, Binha, e aí, Binha, vamos aqui, vamos tomar uma cervejinha. Ele, não quero não, tal. Na verdade, estou precisando de R$200 para voltar para Salvador. Aí os caras disseram, é o quê, rapaz? Não, você está com fome, quer comer alguma coisa? Não. Ele abre a mochila, cheia de fruta dentro. Aí ele chega e fala assim, não. Aí ele fez, não, estou precisando só de R$200 para poder... Peraí que a gente vai arranjar aqui. Aí Fernando contando, dizendo que eles fizeram a vaquinha, conseguiram R$380. Cara, que legal. Tá aqui, Binha. Ele falou assim, não, eu só quero 200. O resto pode ficar para vocês aí. Tá brincando. Aí assim, é isso. E essa coisa tem que ser valorizada. E o torcedor, esse torcedor símbolo, não o Jair, que é um personagem de humor e tal, assim, mas os torcedores, esses torcedores mesmo, de arquibancada, eu sou também torcedor de arquibancada, só não me pinto igual a eles, certo? Só quando eu estou trabalhando lá que a gente pega e faz, tal, não sei o quê. Até porque se eu for vestido de Jair, eu não consigo assistir o jogo. Mas aí assim, e não é, velho, não estou falando da boca para fora. Eu acho que esses torcedores têm que ser muito, muito valorizados. Eu estou falando valorizados, eu acho que é mais na palavra com relação a respeito, né? Por mais que alguns falem algumas coisas loucas, sejam devaneios às vezes, mas são torcedores e a gente tem que fazer isso por eles, principalmente como o Bahia fez, como o Barbaço falou de Rubi, né? E aí, velho, a gente tem que chegar e enaltecer esses caras são demais. Diz o seu negócio, isso é verdade. Assim, quando aqui no Rio a gente está assistindo os jogos do Bahia, quando o meu Vasco vai jogar aí, vai sofrer aí, que o Vasco sempre vai chegar e joga para sofrer. O Vasco sofre quando joga contra o Bahia aí. Pelo amor de Deus. Sempre perde, é impressionante. O último desculpa, Nilton, mas eu estava voltando do Chile num passeio com minha esposa, aí vou para São Paulo e assisto junto com a embaixada tricolor lá de São Paulo, lá na Vila Madalena, e aí o Bahia mete 3-0 no Vasco. Só perde. Quando fala Vasco e Bahia aí, eu já falo, vai perder. Eu já nem gosto nem de ver. E outro negócio, eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu perguntei, quem chegou de contratação, que realmente está rendendo, e aquele
É aqueles que não estão rendendo, como aquele pontinha que veio do Corinthians. Que, aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Nome disso, eu aqui no meu baba aqui, né? Não sei se você sabe, aí no Rio o pessoal chama de pelada, né? O futebolzinho e tal, aqui a gente chama de baba. No meu baba eu chamo esse jogador putaria. Chega na frente e fica assim, ó. E toca pra trás. O PT, né? Pica tonta também. E aí toca pra trás. É mais conhecido como jogador caçamba, só joga pra trás. Ó, assim, eu sei que esse Ronaldo do Flamengo chegou bem, né? O Rodriguinho, eu tenho certeza que vai render muito. Eu acho que pode melhorar mais ainda. Porque o Rodriguinho passou muito tempo contundido lá no Cruzeiro. Ele passou muito tempo ali machucado, então quer dizer que agora ele vai começar numa sequência de jogos, tomara que entre numa sequência de jogos boas e não pare, que vai render muito, o Rodriguinho. Cara, eu não sei se também está subindo, está chegando mais alguém, se eu tenho alguma dessas revelações que está subindo e que pode estourar aí no time principal do Bahia. É uma coisa que a gente sente falta disso aí, Nilton, que você falou. É bom até destacar, né? O Bahia, campeão de 88, era um time majoritariamente formado por baianos e por muitos jogadores da base. Muitos jogadores até desacreditados de times com menor expressão. E, ultimamente, a base do Bahia passa por uma reestruturação que até hoje a gente espera os resultados, né? Claro que um ano ou outro, por conta do talento que é assim, inusitado, né? Às vezes aparece um cara que você não espera, ou até que nem foi preparado assim, mas ele tem um talento próprio que foi vasculhado, como é o caso de Talisca, por exemplo, que em 2014 saiu muito bem no Bahia, né? Cara... Recentemente, enfim... mas a gente ainda tem algumas lacunas nesse trabalho desenvolvido nas divisões de base. A gente sente falta disso por conta do histórico mesmo do Bahia, né? De revelar Daniel Alves da vida, de revelar Talisca, Luiz Henrique e diversos outros jogadores aí que o Brasil todo e o mundo conhece. Mas assim, o time do Bahia, isso aí é algo que a gente não tem do que reclamar, Nilton. Evidentemente, algumas peças de reposição podem deixar a desejar. Cleison não tem rendido o que a gente espera, né? O torcedor do Corinthians já esperava que ele não fosse render. Mas a gente tinha um negócio. Então, mas eu acho assim que se tem uma coisa que a gente não pode reclamar nessa temporada, não pode. Por conta desse faturamento, é o elenco do Bahia, né? O elenco do Bahia é forte, é bom. É um elenco capacitado. É o elenco para brigar em cima ali na primeira parte da tabela. A gente não sabe aonde exatamente, mas se tiver bem ajustado, briga. Matheus, mas é time como você está falando, você falou tudo. Tem elenco para brigar do meio para cima. Isso, exato, né? Exato. E outra coisa, eu acho cruel, por exemplo, da torcida dizer que a culpa é de Ciclano, Beltrano, tal, não sei o que trouxe esses jogadores. Todos esses jogadores vieram com o aval da torcida. Entendeu? Só que infelizmente chega aqui e não rende. O Cleison foi uma decepção. Mas quando veio, foi anunciado, ninguém falou assim, não, ele é horrível. Aí eu falei, foi uma boa contratação. Engenheiro de obra pronta, né? Mas sabe por quê, o Guga e Matheus? Porque é o seguinte, cara, é um jogador que poderia chegar no Bahia e estourar, né? Poderia estourar. A gente nunca imagina, né? E assim, porque vários outros jogadores chegam assim, chega meio estranho, meio sem graça, chega ali, arrebenta. E esse garoto, não sei se ele vai render tanto, não sei, não. Só Deus. Tomara que o Espírito Santo baixe nele alguma coisa assim, para ver se ele muda da água para o vinho. Porque a gente teve aqui, por exemplo, jogadores ao contrário, por exemplo, que vieram sem muita badalação e que chegaram e renderam uma boa grana para o Bahia, pelo fato do Bahia ter investido. Zé Rafael, um deles, entendeu? Que inclusive por um bom tempo ficou sendo extremamente contestado pela torcida, pelo fato de ser um jogador extremamente participativo, que dava boas assistências e tudo mais, mas na hora que chegava em cima da linha do gol, a gente preferia que ele desse pro lado para dar alguém chutar no gol, que era capaz de ele chutar para cima. Mas ele rendeu tão bem que ele foi contratado pelo Palmeiras. A gente teve também... Tá bem no Palmeiras ele, hein? Pois é, e teve um problema sério com o Guto Ferreira na época, e que ele terminou não tendo uma sequência, mas era um bom jogador, identificado com a torcida, identificado com o clube, que era Juninho, um cabeça de área que está jogando hoje no Ceará.
Ceará. E eu vou te falar, vocês tiveram um jogador que chegou aí do nada, e para mim era um jogador que tocava um horror no ataque de vocês no ano passado, que era o Arthur, né? Arthur, que está hoje no Bragantino. Sim. Cara, aquele moleque do Bahia foi aqui, ó. Ele chegou nesse ponto no Bahia, no máximo. Eu já tô com medo Eu aí lembro do que a gente próximo jogo, assistiu. né? Porque vai pegar Domingo, exatamente. Aí vai ser quem vai ter tudo que ele vai pegar. Exatamente, Juninho Capixaba, que não está numa fase boa, e pela madrugada. Vai ser Juninho Capixaba que vai receber ele pelos peitos. Agora, uma pergunta eu falei para vocês, assim, perto do encerramento aqui. Vocês estão esperando o Bahia lutando por uma classificação boa nesse brasileiro? Com esse elenco que está aí. Vocês estão esperando isso do Bahia? Agora a gente está, né, com uma certa baixa estima, digamos assim, por conta dos últimos jogos, o retorno do futebol tem abalado as estruturas. Acho que o Flamengo é o maior exemplo disso, né? As incertezas, né, as mudanças repentinas e tudo mais, às vezes fazem com que o rendimento não seja aquele ideal e que os próprios jogadores têm capacidade para poder extrair mais e fazer com que esse rendimento seja alcançado. Então, muitas vezes, por mais que no futebol o resultado seja o que define o que vai acontecer e o mediatismo predomine, falta um ajuste ou outro, e quando acontece esse ajuste ou outro, as coisas podem caminhar, né? O Bahia, no ano passado, fez o melhor primeiro turno da história do clube no Brasileiro de Pontos Corridos. A gente acabou ali em sexto, mais ou menos, né? Depois as coisas desandaram. A gente fala muito aqui de uma questão, às vezes, de mentalidade, sabe? De um certo comodismo por já ter chegado no nível que acha que é o ideal. Mas é algo que a gente torce e percebe, pelo menos no discurso, uma tentativa de mudança disso, né? Mas, no momento, eu falo que está complicado porque o time teve uma sequência absurda de jogos, acabou fracassando na Copa do Nordeste, ganhou o Baiano de forma extremamente contestada, mas foi um tricampeonato depois de muito tempo, 49 títulos estaduais. Mas, no final das contas, quando a gente analisa tudo que tem, quando a gente analisa um campeonato brasileiro que, na minha opinião, tá, ninguém precisa concordar, não, está nivelado por baixo. Está nivelado por baixo. Esse início de campeonato tem evidenciado isso. Né? Nenhum time está assim se sobressaindo tanto. O Atlético Mineiro ganhou uma partida muito boa, de 1-0, depois ganhou com as calças na mão ali do Corinthians, né? Mas ainda não está convencendo tanto. É legal a iniciativa de alternância de Sampaoli, por exemplo, de não se acomodar e querer coisas melhores e tal, mas nenhum time tem despontado assim. Então, por conta de todos esses fatores, eu acho que ajustando uma coisa ou outra, a gente tem tudo para poder fazer uma boa campanha assim. Apesar dos pesares, apesar desses percalços todos já mencionados aí, eu acho que tem como o Bahia chegar, brigar ali em cima, quem sabe pegar uma sétima, uma sexta colocação, uma pré-Libertadores. Se Deus quiser, isso acontece, porque certamente ia levar o nosso patamar. Pô, meu irmão. A gente está bem otimista com relação a isso, num futuro próximo. Porque agora, como o Matheus falou, a gente está numa baixa estima aqui bizarra. E que, na verdade, eu estava doido agora que, em vez de ser Bragantino, eu queria que fosse o Flamengo agora no próximo jogo. Era mais um 3-0 na muleira da mulambada. Todo mundo agora... Engraçado que todo mundo agora quer pegar o Flamengo. Mas o Bahia tinha um time horroroso. E ganhou do Flamengo aqui dentro de 3-0. E o Barbaço vai lembrar disso. Gol de Jajá. A gente fez um centroavante chamado Jajá. 4-1, Guga. 4-1, verdade. E Jajá humilhou o Flamengo. Aí qualquer torcedor do Flamengo vem conversar comigo. Cala a boca, você tomou gol de Jajá. 3 de Jajá. Gol de Jajá. E na época não existia nem música do Fantástico. Porque ele não é... Eu acho que Jajá, na verdade, se ele faz 3 gols naquela época, ele ia tomar lugar de Tadeu Schmidt e apresentar o gol do Fantástico, em vez de pedir música. Olha aqui, eu vou falar para você. Cara, eu estou com o tempo aqui estourado, mas quero encerrar com essa autoestima aí do Jajá. Quero encerrar. Pô, Matheus, obrigado pelo ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente do Toque do Torcedor. Guga, brigadaço por também ter aceitado o convite. Cara, vocês foram demais. Eu tenho certeza que quando botar isso no ar aqui no canal, vai ser assim um acesso legal, porque eu sabia, quando eu bati o papo com o Guga,
e eu vi o canal do Barbaço, eu já sabia que ia ser assim uma conversa legal. Brigadaço pelo carinho, obrigado pela atenção e quero falar com vocês outra vez, se vocês realmente assim me permitir. Quero mais para frente ligar para vocês e a gente bater um papinho de novo. Eu achei que foi muito rápido, que é assim, resenha comigo mesmo. E tiver de falar de tudo, eu falo. Messi, para mim, acabou Messi. Acabou mesmo. Depois de 8, pô. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É assim,